aqueles que dirigem o processo de evolução da Terra, coordenados pelo Cristo, pela pessoa do Cristo, a gente chama o Cristo de nosso mestre, de nosso Senhor, não é à toa, né? Ele é Senhor do planeta Terra. O Emmanuel relata a participação dele desde o processo de criação da Terra, quando ela é uma nebulosa que se desprendeu do Sol. Ele recebeu das mãos de Deus, mãos, óbvio, né? De uma forma alegórica, recebeu das mãos do Criador a missão de criar aquele planeta futuro ao longo dos milhões de anos, ou bilhões de anos ali na frente, e receber as almas que iriam evoluir ali. Então, para nós é tudo muito misterioso, tudo muito novidade para nós, mas nós não somos nada além de seres ainda muito infantis, quando a gente fala em termos de evolução espiritual. Saímos do primitivismo, né? Recém-saídos da caverna. Então, nosso conhecimento, nosso entendimento é quase nada, praticamente nada. Não Nosso Senhor e aqueles que trabalham com ele, né? A equipe que governa a evolução da Terra. Eles não. Eles sabem o que estão fazendo, conhecem os processos, tudo sobre a sua coordenação, sobre os seus cuidados, né? Então, conduzem tudo isso sabendo o que fazem. Não há dúvidas com relação aos cuidados dele. E quando tá no evangelho assim, ó, bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. Seria nesse... A gente pode trazer para esse olhar? A gente vai herdar a terra porque a gente vai continuar reencarnando aqui quando ela progredir? Quando eles falam os tempos são chegados, o que eles estão querendo dizer? Chegou um processo final do período de evolução da humanidade terrestre. Estamos vivendo esse ciclo aqui. A gente está vendo esse ciclo acontecer. E nesse processo, muita maldade, aqueles que ainda são rebeldes, persistentes no erro, a sociedade ela ia estertorar nas suas dificuldades. Sofrimento, suicídio, dificuldade, esses seriam alguns dos sinais do tempo. Está lá no livro Obras Póstumas, uma mensagem de 1866, se eu não estou enganado. Ela fala desses sinais dos tempos, né? Não são asteroides caindo, vulcões explodindo, não era isso, não. Era uma sociedade doente, lamentavelmente doente, profundamente doente. O número de suicídios iria explodir como nunca se viu, inclusive entre crianças. O Espírito fala isso. A mensagem está lá, né? De 1866, está falando isso. O número de suicídios iria aumentar muito. A quantidade de uma sociedade que viveria muito próximo da loucura. Milhões de nós estaríamos nessa situação. Então a gente está vivendo isso. A gente está observando os sinais dos tempos que foram ditos por eles. E o que vai acontecer agora é um profundo processo de transformação moral. A nossa evolução intelectual já nos trouxe uma série de benefícios, de conforto, né? Chegou num auge assim, mas a gente não está legal. Então a gente precisa se melhorar moralmente. E isso vai acontecer por um processo de educação. Um processo de educação muito profundo, que vai mudar os nossos interesses, vai mudar as nossas necessidades, vai mudar as nossas aspirações, e a gente vai passar a agir de forma diferente, sufocando o egoísmo, sufocando o orgulho, sufocando a nossa vaidade, os ciúmes, a inveja, a sensualidade, dando regras, colocando responsabilidade. E tudo isso vai fazer com que a gente se torne seres humanos mais fraternos, seres humanos que se relacionam com o seu semelhante de uma forma mais benévola, beneficente. A agressividade, as guerras, roubo, corrupção, violência, isso vai virar história. Como a Idade Média virou história hoje. As atrocidades da Idade Média, hoje a gente não faz, não se imagina fazendo, né? Assim, ali na frente, quando a gente já estiver definitivamente vivendo nesse mundo de regeneração, nós vamos viver numa sociedade mais branda e mais pacífica, né? Bem melhor do que essa é hoje. Não é um mundo de felicidade, porque a maldade ainda vai existir, nós não seremos ainda os anjos do Senhor, ainda vamos estar bem longe. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Então, essas seriam as características do mundo de regeneração, né? Já regenerado, né? Desse amor fraterno, vivenciando. Mas às vezes a gente já imagina, acho que pela nossa característica imediatista, né? De espírito encarnado, a gente às vezes fica querendo ver uma conclusão ainda nessa existência, né? E a gente às vezes acredito que muitos torcem como se fosse já ser um mundo ditoso, né? O mundo regenerado ele é um pouco melhor, talvez do que a gente está. Seria talvez isso? O problema é, o Éder, seja a referência.
Se a gente pegar como referência a sociedade que a gente vive hoje, assustada, amedrontada, se suicidando, doente, corrupta, viver no mundo de regeneração é estar no mundo feliz. Perfeito. É o ponto de comparação, né? Depende da referência. Só que, na verdade, os espíritos nos ensinam, ali ainda não é os mundos felizes. A maldade ainda existe, eles fazem alerta, inclusive, espíritos podem habitar no mundo de regeneração e se não se mantiverem dignos de lá ficarem, podem regredir e voltar para os mundos de provas e expiações. Ou seja, nós continuaremos lutando contra o mal. Mas a diferença, se a gente pudesse se expressar dessa forma, nós efetivamente estaremos lutando contra o mal que existe em nós. Efetivamente, de forma dedicada, intensa, empenhados em sufocar o nosso orgulho e nosso egoísmo. E não em aceitá-lo com naturalidade como a gente vive hoje. E achar que o nosso interesse pessoal vale tudo e qualquer coisa e para atender os nossos interesses pessoais a gente faz qualquer coisa, inclusive passar por cima do semelhante. Essa é uma característica de hoje. Isso vai deixar de existir. Nós não nos tornaremos bons, né? Assim, num passe de mágica, porque a maldade que está dentro da gente, ela vai desaparecer a golpes de persistência, de luta, de esforço, de renúncia, de sacrifício. A gente vai se tornar manso, pacífico e bom. Mas nós estaremos empenhados em lutar. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.